De volta com Em Discussão, o repórter Vanderlei Filho foi até o Instituto dos Cegos da Paraíba e conheceu lá pessoas incríveis com ótimas histórias de superação. Acompanhe algumas delas. Antônio perdeu a visão quando ainda tinha 3 anos de idade, por causa de um sarampo. Logo cedo teve que aprender a se adaptar à vida de cego. Hoje, já adulto, faz praticamente tudo sozinho, inclusive pegar ônibus. Aqui onde nós estamos é um ponto de ônibus. Aqui eu já não preciso perguntar e às vezes não preciso nem acenar para o ônibus parar, porque aqui o pessoal já tem 2 instituições aqui de pessoas especiais e os motoristas praticamente já nos conhecem, aí ele já para. Mas nem sempre o dia a dia é fácil. Mas em outros pontos assim que ficam em lugares esquisitos ou de pouca movimentação, aí se a gente não tiver ali muito concentrado para conhecer o barulho do ônibus e fazer um aceno, ele vai embora. Ele até enxerga a gente com a bengala na mão, mas ele acha que a gente está ali esperando alguma coisa. As pessoas em si, elas próprias dificultam, né? Porque elas ficam em lugares impróprios, sem prestar atenção do lado. Entendeu? E também isso acarreta outras coisas, além de nos dificultar, porque nós atropela essas pessoas, elas acham que é porque a gente não enxerga, mas é porque ela está num local inadequado sem prestar atenção, né? Boa parte do que sabe hoje, Antônio aprendeu aqui, no Instituto dos Cegos da Paraíba, que hoje atende 320 pessoas de diferentes idades. Muitos chegam ainda criança, quando são alfabetizadas e aprendem o uso do braille, a escrita utilizada pelos deficientes visuais. E o objetivo fim dessa reabilitação é fazer com que a criança, que a pessoa tenha uma autonomia, ou seja, uma melhor qualidade de vida e uma autonomia na sua vida. Nesta sala, os alunos aprendem atividades da vida diária. O objetivo é ensiná-los práticas que para pessoas sem deficiência parecem simples. Aulas que ajudaram muito a Márcia Kelly, hoje com 15 anos de idade. Chegou aqui criança e conseguiu adquirir habilidades impressionantes. Que profissão você pensa em seguir? Fotógrafo. Duvida? Olha aí a foto que ela fez da nossa equipe, mesmo tendo baixíssima visão. O Instituto também oferece atividades físicas. Nesta sala já foram formados muitos campeões paralímpicos. Os prêmios e fotos estão aqui para provar. Lucas aproveita tudo que a instituição que vive de doações e convênios governamentais pode oferecer. Eu faço as atividades que vêm da escola, faço atividades físicas, várias, deixa eu ver o que mais, faço locomoção, faço música. E essas coisas que você faz aqui te ajudam? Muito, com certeza. A ausência da visão faz com que outros sentidos acabem sendo aguçados. É fácil perceber isso na aula de música. Muitos têm uma compreensão auditiva, né? Chama aguçamento, muito forte. Então é com os ouvidos quase perfeitos no campo assim, da música, de interpretação, de identificação sonora, de percepção de notas, impressionantes. Dificuldades com certeza existem, mas nenhuma suficiente para vencer a força de vontade daqueles que carregam um sonho, como o de Eduardo, por exemplo. Meu sonho é fazer direito e algum dia ter um livro publicado. Você gosta de escrever? Sim, é um jeito de mostrar quem eu sou e um jeito de dizer para as pessoas que eu tenho muito para dizer, mas pouco sei falar, então prefiro escrever. Amante da leitura, Eduardo também gosta de escrever e deixa claro que mesmo no mundo escuro onde vive, há sempre uma luz brilhando. Ainda que a noite venha, eu sei que de manhã ele virá outra vez. Toda essa escuridão não me faz temer, pois o meu coração
recorda que ele brilhará novamente. Genilson, a gente viu aí no Instituto dos Cegos pessoas que lutam diariamente para garantir direitos e para continuar a vida, para fazer a vida seguir em frente. Eu sei que você também é um exemplo que você estimula, inclusive, através das redes sociais. Como é que você tirou essa vontade de seguir e continuar em frente? Então, após o meu acidente, um mergulho de piscina, eu não conseguia ver um pouco o que é que eu poderia fazer. E quando eu acordei, eu disse que eu não vou poder mais andar, mas eu vou rodar, eu vou voar. Então eu vou fazer algo que eu não possa fazer só, mas em conjunto. Porque se eu trouxer minha família para fora de casa, junto comigo, muitos vão ver que outros também vão poder trazer. Eu não digo só pai e mãe, mas sim constituir, ter uma pessoa do seu lado. Então, companheiros, companheiras, não só marido e mulher, mas amigos, e trazer essa batalha no peito e dizer, vamos à luta, vamos dar a cara à tapa. Mas, no inverso, mostramos que somos sociais, somos pessoas iguais a qualquer um ao outro. Então, eu não me vejo como deficiente, eu me vejo como uma fatalidade de um acidente da cidade, que pode ser um acidente de trabalho ou diversas outras coisas. Mas o meu foi uma brincadeira, então a gente não tinha noção de como iria acontecer ou como aconteceu. Se aconteceu, bem, estou satisfeito e feliz com o que aconteceu, porque amadureceu o meu olhar e a forma de enxergar mais o ser humano, a pessoa, o meu irmão, o meu amigo ao lado. Elisman, na sua experiência e na experiência das pessoas que você convive na FUNAD, como é essa questão quando vocês acolhem uma pessoa na FUNAD e ela passa por um acompanhamento? Porque pessoas que, eu não sei se é assim, pode ser que eu esteja julgando errado, mas uma pessoa que já nasce com uma deficiência, ela sabe lidar melhor com alguém que de repente ficou com deficiência. Estou errado? É interessante essa função, porque geralmente, quando você adquire uma deficiência, no meu caso eu já adquiri, eu tinha 25 anos, você começa a ver tudo com um olhar diferenciado. Né? Todo o trabalho, você tem que passar por todo o trabalho. Né? A questão psicológica muito importante para que você comece a retornar ao mundo de uma forma mais equilibrada, para que você comece a pensar o dia a dia novamente. E quando a gente recebe as pessoas com deficiência na FUNAD, tem uma equipe multidisciplinar que tenta fazer esse papel de uma forma para que ela se insira socialmente de uma forma bem mais objetiva e bem mais tranquila. Mas é importante, o papel principal na questão da pessoa com deficiência é que a família ela saiba, né, dialogar, ela saiba procurar os direitos, ela saiba conhecer a deficiência para que aquela pessoa ela tenha uma vida normal na sociedade. Tem casos em que se precisa da justiça. Está à disposição? Bom, tem casos e não são poucos os casos. Né? Por exemplo, como você bem falou, a questão relacionada ao plano de saúde, que às vezes de fato é negado. Existe uma dificuldade natural da pessoa com deficiência, inclusive, em obter o plano de saúde. É muito burocrático, é cheio de perícias impeditivas. Eles tentam atrapalhar ao máximo? Tentam atrapalhar ao máximo e quando chega a esse momento, infelizmente, o caminho é o Poder Judiciário. Né? Tem dificuldades, por exemplo, com a acessibilidade ao mundo do emprego por meio de concurso público. A gente observa... Mas não tem uma lei já que garante 15%? Pelo menos 15%, né? Na verdade, a lei diz entre 5% e 20%, entretanto, a prática faz com que, por exemplo, um concurso onde tem uma vaga se reserva 5%. Então, na realidade, nunca se chama. Né? Então, existem N maneiras de se driblar a normativa, de fato, a fazer com que a pessoa com deficiência não consiga se inserir na sociedade, não consiga se inserir no mercado de trabalho. E em situações como essa, o melhor caminho, sem dúvida, é sempre buscar o Poder Judiciário.
Mesmo quem não tem condições, Defensoria Pública está à Mesmo quem não tem disposição. condições, Defensoria Pública certamente será bem assessorado. Bom, já que você falou nessa questão do emprego, a gente quer saber quais são as oportunidades que existem para pessoas com deficiência. E a ASDEF é uma organização que ajuda a inserir pessoas no mercado de trabalho. Olha só. Everton só descobriu que o braço torto dele era uma deficiência depois que se submeteu ao exame admissional de uma empresa. Em 2010 fui trabalhar numa empresa, aí fui reprovado pela empresa por causa da minha deficiência. Qual era o tipo de trabalho na empresa? Era conferir mercadoria, abastecer carro, caminhão, entrega de materiais. E aí você realmente percebeu que aquele trabalho não daria certo para você? Daria certo para mim, mas a empresa, com a equipe de médicos que tinha, passais por eles, infelizmente, me reprovaram por causa da minha deficiência. Ele diz que por causa disso, nem sempre é fácil arrumar um trabalho. Por causa da sua reabilitação, dependendo da função que vai fazer, de que não tem capacidade de fazer, fica com um olhar diferente por causa da sua deficiência, da sua habilitação. A gente não contrata através disso, porque eu mesmo fui contratado por uma empresa, agora há pouco mesmo. Deu tudo certo para ficar, só eu não fiquei por causa da minha deficiência, mas eu estava trabalhando normalmente e não estava me pedindo de nada. Eles disseram, não, por causa da sua deficiência, você vai ficar na empresa através disso. Aí fui demitido. Para encontrar mais oportunidades, ele resolveu procurar a ASDEF, a Associação de Apoio a Deficientes, que, entre outras atribuições, atua encaminhando para o mercado de trabalho. Nós oferecemos cursos de capacitação para o público com deficiência e também a família de primeiro grau, né? E a pretensão é capacitá-los para encaminhá-los para o mercado de trabalho. Daí a gente identifica a vaga, né, o perfil que aquele candidato tem para encaminhar para o mercado. Fazemos também um acompanhamento desses deficientes nas empresas, tá? E a nossa intenção é fazer com que eles se capacitem e trabalhem, né, estejam inclusos no mercado de trabalho. Aqui também são realizados cursos de capacitação, além de assistência jurídica. A lei ela pede que a partir de 100 funcionários eles estabeleçam de 1% a 5%, né, de pessoas com deficiência na cota, que é a chamada lei de cotas. Então, se por acaso a empresa tem esse quantitativo de 100 pessoas até 500 pessoas, tem um percentual até 5%. Né? E aí eles contratam pessoas com deficiência. Mas a gente também tem aquelas empresas que têm o percentual já contratado, mas querem contratar outras pessoas. E a gente faz esse incentivo também, né, na intenção de ajudá-los para que eles tenham um lugar no mercado de trabalho. Às vezes eu fico me perguntando que como a gente é burro. Porque qual a melhor fatia, qual é o melhor funcionário hoje? Eu enxergo como, vou botar aqui como um empresário, uma pessoa com deficiência. Ele vai ter foco, ele vai ter a família que vai ajudar, vai se deslocar, o poder de consumo dele é muito maior, porque a gente sai de 2, 3. Então, a gente tem um nicho que ele não pega nem 20% nem 10%, ele vai pegar 50% a 80%. Porque se eu saio, vejo que aquela empresa está me dando condições de trabalho, o segundo, o terceiro amigo, colega, eles vão se capacitar, vão melhorar para poder ir para lá. Para o quê? Para melhorar aquela empresa. Então isso faz com que cresça. Mas não, a mentalidade ainda é um pouco pequena, um pouco medíocre. A partir do momento, eu ainda sempre digo, nós somos cobaia do futuro. Então, um futuro próximo vai ser uma coisa de uma realidade bem mais ampla do que isso tudo. A FUNAD também ajuda nessa questão das pessoas com deficiência e inserção no mercado de trabalho? A gente tem um setor de empregabilidade na FUNAD, que é a Corpo, ela faz todo o processo de sensibilização junto com as empresas. A gente tem um banco de dados também. E agora, assim, estamos formando parcerias com algumas instituições, o UNIP, o SENAC, o SENAI, para que capacite, porque o principal problema da pessoa com deficiência é a qualificação. A gente tem um estado que mais de 70% das pessoas com deficiência são analfabetas. Isso é complicado. Né? E assim, o mercado de trabalho exige hoje profissionais qualificados. Né? Tem a ASDEF, tem o SENAI também que tem seu trabalho, tem o SENAC, né? Tem instituições que trabalham de uma forma mais para capacitar. E no caso a gente da FUNAD, a gente faz todo o trabalho de sensibilização com as empresas procuram o banco de dados da gente,
A gente vai para a empresa regularmente para ver a questão junto com o Ministério do Trabalho, para fazer a questão da fiscalização. E realizamos algumas feiras, né? O ano passado a gente realizou feiras em João Pessoa, em Campina Grande e em Mamanguape, onde a ideia era tentar qualificar e sensibilizar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. A questão do preconceito, como é essa questão? Tudo vai depender de como você está encarando a vida, ou de se impor respeito. Então, quando eu vejo que uma pessoa não está, ou ver com peninha, ou tirando algum certo tipo de preconceito, eu sei me compor, eu sei colocar aquela pessoa no lugar. Então, eu já consigo enxergar isso. Quando eu vejo essa situação, eu vejo que aquela pessoa precisa muito mais da minha ajuda do que eu dela. Então, eu tento dar um pouco mais de compreensão e mostrar a ela que a realidade é outra. Temos que fazer de uma forma mais coerente. Somos humanos. Eu blindei, aquela história, a gente cria uma blindagem em relação à questão do preconceito, mas a gente é notório. Né? Assim, eu tive a função, fui presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, onde eu visitei mais de 100 municípios no estado. E aí você geralmente pensa que seu caso é o caso mais complicado de todos em relação ao preconceito. Mas quando você viaja e vê a realidade de uma cidade como Cajazeiras, uma cidade como Picuí, como Cuité, como Conceição, que você vê deficientes ainda vivendo de uma forma... É aquela pessoa que vive na feira para pedir dinheiro, para pedir recurso. O famoso pedinte. A gente vê que a gente vive num meio social que absorve, apesar de todos os olhares, apesar de estar bem hoje estabelecido profissionalmente, mas ainda a gente nota em alguns momentos que a sociedade ainda não entende que nós, pessoas com deficiência ou com alguma dificuldade, possa exercer bem o seu papel na sociedade. Ser um bom profissional, ser um bom esportista, ser um bom educador, ser um bom advogado. Né? Infelizmente, o olhar da sociedade ainda para as pessoas com deficiência é o olhar daquela pessoa que é diferente. A ideia é que a gente tente se incluir, que a sociedade se prepare para receber a gente. E aí a questão... E a função primordial da OAB nesse processo. Eu preciso dizer, inclusive, que esse conceito, esse pré-conceito acerca do... vai muito mais além do que está sendo posto aqui, por exemplo, com 2 cadeirantes. Existem situações que transcendem isso, por exemplo, numa fila em determinado lugar, você vê uma pessoa que não é cadeirante, ou que não é cega, ou que não está amputado, e essa pessoa termina sendo objeto de preconceito, tanto da sociedade como de uma forma geral, quanto também, inclusive, até mesmo das próprias pessoas com deficiência. Nós somos extremamente imediatistas em avaliar apenas aquilo que os nossos olhos alcançam. Tem certos tipos de deficiência que não são aparentes. Pois é, né? Tem pessoas que têm problema nos braços, que não conseguem levantar os braços, e, enfim, tem uma deficiência. Né? Então, nesse contexto, o preconceito tem situações, tem pessoas com deficiência que sofrem o preconceito de todos, das pessoas não e também com deficiência. Né? Então, no campo jurídico, no campo do direito, é evidente e natural que quando isso extrapola e chega a causar, a gente pode chamar o dano moral, né, conforme for o caso, isso pode ser também fruto de demanda judicial. A gente vai dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta com as notícias, né? A gente fez uma busca aí com a palavra pessoa com deficiência na internet e selecionou algumas notícias para a gente debater. E também vai ouvir a opinião das pessoas na rua, hein? A gente volta já.